A paz do Senhor, meus queridos irmãos, eu sou o professor Belchior e hoje nós aprenderemos a lição Como Ler as Escrituras, escrita pelo nosso honrado pastor Douglas Baptista. Inscreva-se no meu canal. A importância da leitura. A leitura é um processo de interação entre o leitor e o texto, além de implicar a existência de um objetivo. A leitura e a escrita andam juntas, porque a pessoa somente escreverá bem se ler bastante. Infelizmente, algumas pessoas não gostam de ler. A leitura é muito importante para a vida do ser humano. Ler estimula a criatividade, trabalha a imaginação, exercita a memória, contribui com o crescimento do vocabulário e melhora na escrita, além de outros benefícios. Textuário. E, correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu que lês? Atos 8:3. De prática. As técnicas de interpretação auxiliam na compreensão da Bíblia, mas não são infalíveis. Por isso, não podem ser colocadas acima da autoridade da palavra de Deus. Leitura bíblica em classe. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor, de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinham ido a Jerusalém para a adoração. Regressava e, sentando no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a esse carro. E, correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu que lês? Objetivos da lição: expor que a Bíblia precisa ser interpretada, pontuar os pressupostos pentecostais para a leitura da Bíblia, apresentar os princípios básicos de interpretação. Introdução. A leitura e o estudo das Escrituras são um dever e um privilégio. Por isso temos que zelar pelo conhecimento bíblico e estar conscientes da necessidade de aplicar o texto sagrado em nossas vidas. Tiago alerta que devemos ser cumpridores da palavra e não apenas os ouvintes. Tiago 1:22. Nesta lição, veremos a importância dos princípios basilares da interpretação bíblica. Exegese tem a função de dar clareza ao texto, analisando o seu significado de forma objetiva e profunda. Já hermenêutica analisa o texto e o contexto histórico, político, social, cultural e econômico. Então, uma das principais diferenças aqui, que é bem sutil, é que a exegese ela analisa o texto e a hermenêutica já é mais abrangente, ela analisa o genérico e o específico do texto. A Bíblia precisa ser interpretada. Importância da exegese: clareza ao texto, analisar o seu significado, forma clara e objetiva. A importância da exegese, o termo exegese vem do grego ex, traduzido como para fora, e aigen, com o sentido de guiar, literalmente significa guiar para fora, isto é, extrair a intenção das palavras de um texto. As limitações dos leitores.
Todos os leitores são intérpretes. Nosso entendimento com a intenção do Espírito Santo. Tarefa atribuída a todo salvo em Cristo. A natureza das Escrituras. A Bíblia deve ser interpretada na própria palavra de Deus. O texto bíblico em hebraico e grego, aproximadamente de 1600 anos, 40 autores em épocas e culturas diferentes, escrita em vários gêneros textuais orientadas pelo Espírito Santo. 2. Pressupostos pentecostais para ler a Bíblia. A autoridade da Bíblia. Uma das marcas do pentecostalismo é o seu compromisso inegociável com as Escrituras. Cremos na inspiração divina, verbal e plenária da Palavra de Deus. Nossa autoridade final em questões de fé e prática, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, portanto, ao ler o livro sagrado, temos como pressuposto uma inerrância e infabilidade. Tudo o que está escrito é verdadeiro e serve para o nosso ensino. Romanos 15, 4. Nessa compreensão, refutamos a revitalização e a desobediência aos preceitos bíblicos. Acatamos as suas doutrinas, reconhecemos a sua realidade do natural, a literalidade dos milagres e a atualidade do batismo no Espírito Santo e dos dons espirituais. Atos, capítulo 2, versículo 39. A iluminação do Espírito Santo. A doutrina da iluminação se refere à atuação do Espírito Santo na vida do crente, que o capacita a discernir as verdades da Palavra de Deus. Efésios capítulo 1, versículos 17 e 18, 1 João, capítulo 5, versículo 20. O valor da experiência. O texto sagrado é útil para o ensino, repreensão e correção, a fim de tornar o salvo perfeito. Essas declarações demonstram que a Bíblia deve ser aplicada ao nosso viver de regras básicas de interpretação. A Escritura é sua própria intérprete. A hermenêutica tem origem no termo grego hermenêuticos, que na teologia designa os princípios que regem a interpretação dos textos. Princípios de interpretação bíblica. Dentre os princípios gramaticais, históricos e literários, enfatizam que o texto bíblico tem sentido único e sempre que possível deve ser interpretado. Os perigos da hermenêutica pós-moderna. Nossa ortodoxia refuta todo e qualquer que nega a inspiração verbal e plenária da Bíblia e sua consequente autoridade. A Bíblia Sagrada deve ser lida e interpretada. Nesse mistério, somos auxiliados pela exegese e pela hermenêutica. Contudo, nenhuma das técnicas de interpretação estão acima da autoridade da Palavra de Deus. O que a Igreja crê e professa deve ser interpretado à luz da própria, revisando o conteúdo. Qual é o significado do termo exegese? Por que precisamos usar métodos sadios com auxílio na interpretação das Escrituras? Segunda lição, como podemos atacar a autoridade da Bíblia? Acerca do valor da experiência, como vemos o livro de Atos? O que é enfatizado na interpretação bíblica dentre os princípios gramaticais, históricos e literários? Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá à luz. Porventura não sabeis? Eis que porei um caminho no desertos e rios no ermo. Isaías, capítulo 43, versículos 18 e 19. É como guia para a vida. Até a próxima aula, fique todos com Deus. Deus é contigo.